Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos começando no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião um novo projeto no qual a gente convida o professor Jung Musung a nos ajudar a refletir alguns textos bíblicos. A proposta de oferecer algumas chaves de leituras. Nesse começo de projeto, a gente vai seguir textos que estarão disponíveis na liturgia dominical, o de hoje, Mateus 16, de 13 a 20, que será correspondente à liturgia do dia 27 de agosto. Essa é a proposta, né, Jung? É isso aí, ajudar o pessoal a usar, a ler o texto do Evangelho com uma chave para entender o que está acontecendo no mundo de hoje. A gente sempre teve vontade, o professor Jung trabalhou muitos anos com leitura da Bíblia, né, formação nas comunidades, e quem sabe por aqui a gente aceita sugestões, críticas, comentários de vocês, escreve para a gente lá no chat, que a gente vai acompanhando e tentando chegar o mais perto possível daquilo que seja uma boa contribuição à reflexão. Antes de passar a palavra para o professor Jung, eu vou fazer a leitura do texto aqui diretamente da Bíblia, Mateus 16, 13 a 20. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Bom, alguns pontos de entrada. Primeiro, normalmente, particularmente na Igreja Católica, nas comunidades católicas, a ênfase desse texto é sobre que o Pedro seria o primeiro Papa e que a Igreja teria esse poder de ligar e desligar as coisas na Terra. O texto não é sobre a Igreja. O texto é quem é Jesus. E nessa conversa aparece a Igreja. Então, como nosso tempo é curto, então vamos dar foco na Igreja. Desculpe, na pergunta quem Jesus é, primeiro. Segunda coisa interessante, primeiro, há traduções que diz que Jesus é o Cristo. E a leitura do que o Alan fez é que Jesus é o Messias. Na verdade, Cristo é a palavra grega para Messias. Mas isso é importante ressaltar, que Pedro está falando, Jesus é o Messias, porque para a gente recuperar a ideia do Messias, do messianismo, né? E não simplesmente uma coisa, Jesus é o Cristo, como se fosse um nome, sobrenome de Jesus. Agora, ponto de partida. O que me chama a atenção é por que no final desse trecho, desse texto, Jesus fala para os discípulos, não fale para os outros. É coisa interessante. Quer dizer, Jesus diz, olha, o Pedro, você entendeu. Depois, só que vocês não conversam. Não falam para o povo isso. Eu acho que essa é a chave para a gente entender o texto. E logo depois, no versículo 21, Jesus continua falando. A partir do versículo 21, que é a segunda parte dessa conversa, vai aparecer na semana que vem, que é o da liturgia da semana seguinte. Então, e aí essa leitura nos mostra uma dimensão pedagógica de Jesus. Então Jesus não começa, eu vou dizer para vocês, não, o que vocês sabem, o que o povo está dizendo, então, o que vocês sabem do povo e do que o povo está falando de mim. Então é um processo pedagógico de ver, não começar com doutrina, com a essência, mas olha, vamos dialogar. E aí, uma coisa interessante, os discípulos dizem que Jesus é Jeremias, Elias, João Batista. São 3 profetas.
não, nenhum é Messias. Isso é uma coisa importante. Então, o povo tem uma expectativa, interpreta Jesus dizendo: Jesus é um bom homem, bom profeta, mas não é Messias. Porque o Messias que a gente espera é aquele que vem, enviado por Deus, com poder e força para expulsar os romanos e, se for mais da linha popular, expulsar também os sacerdotes que estão ferrando com a vida do povo. Isso aparece, por exemplo, na narrativa do discípulo de Emaús. Nós esperávamos que Jesus era o Messias, que iria nos libertar do jugo romano. Mas não era isso. Então você tem uma expectativa. O povo diz: Jesus não é Messias, porque ele não age dessa forma. Ele não tem força, ou não tem poder militar, não tem riqueza. Então diz que não dá. De repente, né, aí Jesus pergunta: e você? O que você diz? Aí Pedro diz: eu sou. Você é o Messias, o Filho de Deus. E é uma coisa muito importante. Quem é o Filho de Deus na época? Antes que Pedro falasse sobre Jesus, era o imperador romano. Então, o termo Filho de Deus não é uma invenção da teologia cristã. Essa é uma invenção de muitos impérios, e particularmente do Império Romano, quando o imperador era visto como filho de Deus. E ainda você vê fotos de moedas onde diz o Filho de Deus. Então, o que o Pedro diz? Você é mais do que profeta, você é enviado por Deus, e, por isso, você é o Filho de Deus. Aí Jesus diz: putz, você entendeu. Mas entendeu do quê? Não da expectativa ou da forma de ver do povo humano. Porque você olha Jesus, não tem cara de poder, porque o imperador tem cara de filho de Deus. Não um cara que anda de, sabe, ele não é nem poderoso, nem é famoso, não é intelectual, não tem força militar, não tem nada. Então Jesus, você entendeu de uma forma especial, correta, por isso que não vem da cabeça humana, vem de Deus, do Espírito de Deus. Então, pum. Agora, qual é a expectativa que o Pedro tem da ideia de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado? O Pedro tem a expectativa de que nós vamos libertar. Eu estou junto com o Filho de Deus, o Messias, que vai nos libertar. Daí que entre os discípulos se discutia depois quem é que vai ficar do lado de Jesus, que vai ser o primeiro-ministro, quem fica segundo. Então, você tem uma expectativa de que o Jesus é aquele que é enviado. O povo ainda não, Pedro não entende bem como é que funciona isto, mas é isto. E Jesus diz: ótimo, né? Você entendeu isto. E aí entra essa coisa. E você vai ser aquele fundamento para a construção da igreja. A ideia de que igreja poderosa, porque é enviada de Deus, é o que Pedro também tem essa expectativa. Porque era a expectativa messiânica. Quando o Filho de Deus vem, o enviado de Deus vem, voltamos a ter o império ou reinado de Davi com força e justiça e poder. Ótimo. Daí que Jesus percebe que eles não entenderam bem. Você entenderam, mas não estão entendendo bem ainda. Aí Jesus, vocês ainda não vão parar de falar disso. Não vão falar disso, não vão falar disso, porque você precisa entender melhor o que eu quero dizer que Jesus, eu, sou o Messias. Então você precisa aprender corretamente o que significa eu sou o Messias enviado por Deus, o Filho de Deus. Então, esta parte é o que. Então, a grande questão central é descoberta
por parte dos discípulos de que Jesus é Messias. Só que a forma de compreender o Messias é bem humano. O povo de hoje, né, vamos pegar um pouco assim, tem muitos bispos, líderes, padres, pastores, né, bispos tanto da igreja católica ou da igrejas evangélicas ou outras igrejas, dizendo, não, nós somos da igreja de Deus, portanto, essa igreja tem poder, porque o enviado de Deus tem poder. Portanto, quem está na igreja tem direito e o dever de ter riqueza e o poder, que é o que a gente chama de teologia da prosperidade, outro tipo de teologia dessa linha. Então, o erro de conectar, eu sou cristão, filho de Deus, enviado por filho, seguidor de filho de Deus, estou na igreja, logo somos poderosos, ou deveríamos ser poderosos, se aceitar o poder de Deus. E Jesus vai dizer, opa, Jesus diz, eu sou diferente, é um Messias. Deus não é assim. No fundo é uma pergunta sobre Deus. Sim. Fala, Alan. O... Eu já estourei, né? Estou pensando em fazer uma síntese aqui e a gente deixa a reflexão para a próxima semana, mas, de fato, eu ia dizer isso, que não é um texto sobre a igreja, é um texto sobre Jesus, mas a pergunta sobre o Filho do Homem, no fundo, é uma pergunta sobre que tipo de Deus, que Deus que é esse, porque que corresponde a esse Filho, ou seja, Jesus tem uma imagem de Deus diferente do Deus do Imperador. Gosto muito de que você disse que é uma passagem pedagógica em vários sentidos, seja porque Jesus primeiro pergunta o que o povo pensa, o que os discípulos pensam, e ele faz um processo pedagógico de se ainda entendeu a verdade, ainda não entendeu exatamente como, e mantém esse processo catequético, né, para que os discípulos possam entender o que significa que ele não é um simples profeta, ele é mais do que isso, ele é o Cristo Messias, né? Então, por isso então que tem uma verdade, mas que não pode contar ainda? É isso. Você ainda não entenderam direito. E talvez a pergunta que fica para a gente refletir é quem é o Deus de Jesus e o quanto a gente já entendeu direito isso ou não, né? Uhum. Isso aí. Muito bem. Vamos encerrar esse primeiro encontro por aqui? Isso aí. Semana que vem a gente volta. Um abraço, gente. Até mais.